Bem, eu tomei a iniciativa de vir aqui nesse canal exatamente para conversar um pouquinho sobre o que nós estamos vivendo, exatamente essa pandemia, né, iniciada aí em meados de março desse ano e que perdura até os dias atuais, sem previsão para acabar. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou médico, uro-oncologista, Augusto Modécio de Souza Neto. E tenho percebido, e a internet tem se mostrado uma ferramenta muito importante e muito interessante nesse período de isolamento, porque ela tem, querendo ou não, aproximado as pessoas, né? Seja para diversão, entretenimento, seja para seja em busca de conhecimento, de informação, de orientação, né? Ela tem assumido esse papel nesse momento difícil de distanciamento. Então a internet tem sido o elo, né, que tem aproximado as pessoas num período onde sobra, né, incertezas, dúvidas, angústias, medo, né? A internet vem para unir não só a família no núcleo menor, mas também os amigos, os parentes, os colegas e as pessoas como um todo, né? Eu acho que vale a pena sempre falar, já que nós estamos vivendo e começamos a viver, né, em meados de março, uma crise de saúde, né? Infelizmente, o Brasil tem uma característica peculiar. Dentro da crise de saúde, surgiram novas crises, crise econômica, crise política, e hoje nós estamos aí em meio a uma crise institucional. Infelizmente, devido aos nossos políticos, a gente tem que aprender a lidar mais uma vez com esses degraus, esses percalços no caminho, né? Mas vale lembrar que o que iniciou tudo isso, né, foi exatamente uma crise de saúde, né, devido ao vírus, né, ao Covid-19. Dado esse nome dado lá atrás, quando começou em Wuhan, na China, né? E vale lembrar aqui o seguinte, que assim como uma crise econômica, nós temos que ouvir economistas, né, e responsáveis pelo assunto. Numa crise política, os políticos fazem esse meio de campo. Numa crise jurídica, né, os juristas, advogados, promotores, procuradores, né, permeiam essa discussão. Mas numa crise de saúde, nós temos que ouvir os técnicos, né? Eu queria deixar isso muito bem claro, os técnicos. E quem são os técnicos, né? Os técnicos são os cientistas, os médicos, os biólogos, né? Pessoas que lidam de forma direta ou indireta com a saúde do indivíduo, né? E isso foi uma coisa que no início surtiu certo efeito, mas depois, por questões políticas, aquela ideia de você olhar para um projeto pessoal e não olhar o todo, né? Essa ideia começou a se perder. E eu queria lembrar aqui na época, né, que todos nós, eu sendo médico, mas todos nós começamos a ouvir e aprender termos que dantes nunca havíamos ouvido, né? Isolamento horizontal, isolamento vertical, lockdown, né? Uso de máscaras, luva, óculos de proteção, desinfecção, termos que fazem parte, né, do que nós estamos vivendo, né? E vale a pena lembrar também que essa não é a primeira e nem será a última pandemia. A história mostra isso, né? Foram muitas pandemias,
nesse século, entrou aqui por meio de navios, né? E por que espanhola? Porque na época estávamos vivendo aí a Primeira Guerra Mundial, existia uma censura, né, dos países envolvidos, dentre eles os Estados Unidos, e acabou a Espanha, por estar fora, ter publicizado a gripe, e essa gripe então ficou aí mundialmente famosa como gripe espanhola, né? Essa é a verdadeira história da gripe espanhola. Mas voltando ao que eu estava dizendo, não nesse século, né, a primeira grande crise de saúde, a grande pandemia é exatamente essa que nós estamos vivendo, a do Covid-19. E eu deixei claro em algumas coisas que eu tenho escrito, né, e debatido com colegas da área ou não, né, que a gente pode ter opinião em tudo. Opinião é uma coisa, argumento é outra. Só quem tem argumento é quem realmente estuda isso, né? O mundo, devido à globalização, ao uso da internet, se perdeu um pouquinho nessa ideia. Por quê? Porque, imaginem, um médico que estuda aí seus 20, 30 anos para falar somente daquilo, né? E de repente a pessoa vai ao consultório e quando senta na cadeira, ela já sabe, doutor, eu tenho uma doença tal, se cura assim, etc, 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 etc. Porque eu vi no doutor Google, né? Então, a gente perdeu um pouquinho a referência disso, né? Quando a pessoa debate com a outra, ele pode debater opiniões, tudo bem. Mas você debater o que está sendo argumentado por uma pessoa que é técnica e que está nisso há 15, 20, 30 anos, fazendo somente aquilo, é difícil, né? É difícil você entender, porque para você debater um argumento, você tem que mostrar outro argumento, né? Você não pode dizer, mas é minha opinião. Tudo bem, sua opinião você pode conversar com seu colega, com seu time de futebol, com aquele colega que você sai para tomar cerveja, mas não para um especialista, um técnico que estuda aquele assunto durante anos. Nós temos sim que ouvi-lo e respeitá-lo. O que ele está dizendo é baseado em anos de estudo, né? A mesma coisa que o que a ciência diz. Criou-se uma polêmica muito grande sobre usar ou não usar a cloroquina. Vale a pena aqui lembrar que a cloroquina é uma medicação já aprovada e com muito sucesso no uso da malária, no uso de algumas doenças imunológicas, né? Mas não no uso do Covid-19, né? Ela foi utilizada de forma alternativa num primeiro momento, né? E outra coisa, nos casos mais graves, né? Nos casos mais graves, para diminuir carga viral e melhorar ou pelo menos amenizar o prognóstico daquele doente que estava já grave ou às vezes até entubado. E se polemizou muito o uso disso, por quê? Porque o uso da cloroquina ela foi politizada. Aquilo que a gente falou lá atrás, sobre você botar, né, à frente o interesse pessoal de um projeto seu de governo, acima de um interesse de uma sociedade. É claro que se eu tenho a vida e a economia para escolher, não porque eu sou médico, mas porque eu tenho que priorizar o quê? A vida, tá? Diante da morte, não existe economia. Aquele ser que morre, né? Ele não tem mais conta bancária, ele não tem mais CNPJ, ele não tem mais CPF. A vida foi perdida ali. Então, o que me assustou ao longo do que nós estamos vivendo foi exatamente esse deboche,
e o menosprezar da importância da vida. Isso começou a tomar dimensões muito grandes quando se politizou a situação, né? Isso ocorreu num primeiro momento, inclusive com a renúncia do primeiro-ministro da Saúde, o senhor Luiz Henrique Mandetta, que vinha fazendo um trabalho extraordinário. É claro que ele tem um viés político, né? Deveria ter alguma ambição, mas dava plenárias e as discussões eram feitas diariamente quase para dizer o que estava sendo feito, né? E por uma questão de prioridade, existiu um embate com o presidente e ele resolveu sair porque o discurso estava destoante. Enquanto o Henrique Mandetta priorizava e pedia o isolamento social, exatamente para evitarmos, né, uma subida de casos muito abruptamente, ou seja, buscávamos o que na época? Um achatamento da curva. Mas sim, achatamento, o que significa isso? Todos nós já sabemos e já temos ouvido tanto, né? Achatamento da curva nada mais é do que você diluir aqueles casos infectados e você, ao mesmo tempo que você dilui, você dá um espaçamento a isso, você faz respirar o sistema de saúde, porque o principal gargalo dessa pandemia é exatamente o sistema de saúde, né? Os casos mais graves, eles são internados em unidade de terapia intensiva, necessitam de respiração mecânica e é claro que os leitos de UTI em todos os países do mundo, eles são limitados, né? E nós não conseguimos dispor de muitos leitos de UTI para dar uma, podemos dizer assim, resolver a demanda que é crescente. Então, qual é a ideia epidemiológica? A ideia é exatamente isso, é você achatar a curva, diminuir essa infecção, de diminuir o número de infectados em pouco tempo e dar um respiro ao sistema de saúde que já é precário em tempos normais. Essa foi a ideia inicial. Mas ao mesmo tempo que o ex-ministro pedia isolamento, o presidente falava em flexibilização, falava em economia, falava em recessão, em desemprego. É óbvio que tudo isso é importante, mas é óbvio também que nós estamos vivendo uma situação atípica. E vai haver desemprego, recessão. Isso não tenha dúvida. Se vai haver mais ou menos, vai depender de como a gente conduz isso, né? É óbvio que o ideal nesse momento é nos isolarmos, achatarmos essa curva, diluirmos os casos para a gente ter uma possibilidade de internação e o sistema de saúde comportar essa demanda crescente, progressiva. Esse é o racional da coisa. E isso não foi feito na época, né? Propostas dissoantes, não havia uma centralização, né? Eu sempre falei na época, eu me lembro bem, em comitê. Por que não se forma um comitê de crise multidisciplinar, onde nessa multidisciplinaridade existam políticos, economistas, sociólogos, humanistas, médicos, né? Dentre esses médicos aí, os cientistas, os epidemiologistas, os anestesistas, os pneumologistas, né? E outros tantos ligados diretamente ao combate do vírus, né? Além disso, administradores, né? Ou seja, um comitê multidisciplinar para o combate da crise. Seria muito mais fácil se isso fosse feito, porque você centralizava as ações e a partir daí você iria descentralizar
a depender dos municípios. Não podemos nos esquecer que nós moramos num país continental. Então é óbvio que o município A e o município B não são iguais, né? Eles têm realidades diferentes. Então, a maneira que nós temos que conduzir no município A é totalmente diversa da forma de condução no município B. E isso tem que ser particularizado. E como isso deve ser feito, é óbvio, a pessoa que mais conhece, o gestor que mais conhece o seu município é o prefeito. Isso foi feito depois de muita briga, né, através do STF, que autorizou e que limitou os poderes do presidente a interferir, ou seja, deu autonomia aos governadores e prefeitos de conduzirem os seus respectivos estados e municípios, baseados nas suas diferentes realidades. Isso foi, muita gente fala em inconstitucionalidade, mas não é inconstitucionalidade, né? Isso foi a medida assertiva nesse momento de discrepância. E todos nós acompanhamos e vimos que estados saíram na frente e continuam hoje na frente, outros estados, poucos casos tiveram, poucos óbitos tiveram, e nós estamos acompanhando isso hoje, né? Então é claro que a conduta tem que ser diferente. O fato é que o primeiro ex-ministro saiu, entrou o segundo ministro, que é um técnico, também é um médico, trabalha com a parte de ciência e de gestão, ficou mais ou menos 30 dias no cargo, tentou fazer um trabalho diferente, né? Ele tentou priorizar a testagem, que eu considero um critério muito interessante, muito bom, porque a partir do momento que você pensa em flexibilizar, pensa em sair, em abrir a economia, você precisa saber de fato quantos pacientes você tem infectados, quantos óbitos, e isso tem que ser a mais fidedigna realidade. Como é que a gente vai entender isso? Fazendo exatamente o que? A testagem em massa. O Brasil nunca fez testagem em massa. Num primeiro momento, porque tinham poucos testes, existiu aquela ideia do canibalismo, né, capitalista, comprar mais, só comprava quem tinha mais dinheiro e pagava à vista. E nós vimos aí o protagonismo dos Estados Unidos, né, a pirataria moderna, usurpando carregamentos da China que viriam para outros países. Ele cooptava esse medicamento e levava tudo para os Estados Unidos. Uma coisa absurda ao imaginar que nós estamos aí já exatamente em 2020. Mas aconteceu. Imaginem como é a essência humana, né? A ponto de fazer o que eles fizeram. Mas enfim, então o segundo ministro que entrou, ele tentou fazer um trabalho de bastidores, ele se expunha muito pouco, mas ele tentou aumentar a compra de testes para o vírus, tentou fazer um controle epidemiológico, uma monitorização epidemiológica daqueles casos suspeitos, daquelas áreas suspeitas, mas entrou no cenário exatamente voltando um pouquinho aí ao uso da cloroquina. O presidente queria que ele criasse um protocolo ou protocolasse o uso dessa medicação no manual do SUS. E como não havia e não há até hoje estudos científicos, evidência científica robusta, estudos científicos, quando eu falo estudos científicos, eu estou falando de estudos científicos randomizados, prospectivos, né, que mostram, de fato, uma eficácia no uso dessas medicações no combate do Covid-19. Como não existia isso, ele se negou a protocolar o uso dessas medicações no manual do SUS. E esse foi exatamente um dos pontos de divergência que fez com que
o segundo ex-ministro saísse. Então, não sei qual o motivo, o presidente resolve pôr no lugar um general que, por não ser médico, coloca o uso da cloroquina como um protocolo do manual do SUS. E a coisa, então, é passada adiante, né? Mais uma vez, a ciência, né? E a ciência é suplantada pela política. E ao mesmo tempo que isso acontece, começamos a perceber crise política institucional, brigas entre, inicialmente, o presidente, o Congresso e o Senado, e depois entre o presidente e o STF, e paralelo a isso, entre o presidente e os governadores e prefeitos. Exatamente porque todos estavam, segundo ele, indo contra o que ele queria, o que nós podemos dizer de projeto de governo, né? Enfim, depois tivemos aí a saída do ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, que foi conclamado a participar do quadro ministerial como uma pessoa vencedora, um herói nacional, porque, volto a dizer aqui, os maiores cânceres do nosso Brasil sempre foram e continuam sendo a corrupção e a impunidade. E o Moro mudou a realidade brasileira, né? E com seu trabalho criticável em alguns pontos, né? Mas, claro, como eu disse num comentário meu, nunca ninguém será perfeito, ainda mais alguém de notoriedade popular. Claro que ele vai incorrer em alguns erros, mas o importante é pesar exatamente o risco-benefício, né, dessa pessoa, e não tenha dúvida que para o Brasil e para os brasileiros, o Moro acertou muito mais do que errou. Por isso, ele foi levado ao quadro ministerial como herói. Continua sendo herói. Tiveram várias polêmicas com a saída dele, a interferência política do presidente na Polícia Federal, o inquérito está correndo, ainda não foi dado um parecer final, enfim. As coisas foram caminhando e a crise institucional persiste, né? Persiste. Eu queria só, para terminar esse vídeo, falar com vocês o seguinte: a gente não pode pensar em flexibilização econômica a partir do momento que nós não temos critérios claros e objetivos para tal. E quais seriam esses critérios? Seriam aquilo que eu já falei, né? Testagem em massa, né? Onde você testa aí 10, 15, 20 mil pessoas por 1 milhão de habitantes, coisa que é feito nos países europeus, nos Estados Unidos está fazendo isso. O Brasil chegou a 1.500 testes por milhão há pouco, devido a essa última compra que o ex-ministro Nelson Tait fez. Outro critério é exatamente a monitorização epidemiológica. É monitorizar não só os casos suspeitos, mas os seus contatos, né? Quando do diagnóstico, e as áreas suspeitas ou com casos positivos. Essa monitorização que foi feita na China, nos países asiáticos, Europa, etc., o Brasil nunca existiu, né? Até testes do PCR ou testes sorológicos para os pacientes internados ou até óbito. E nós sabemos que pacientes foram a óbito e não tinham sido nem testados, né? Foi feito o atestado de óbito com a causa mortis incerta,
caixões foram lacrados, familiares foram impedidos de enterrar os seus parentes, né? E às vezes os pacientes não tinham nem o teste realizado. Isso é uma coisa grave, muito grave. É importante psicologicamente para aquele ente querido fechar o ciclo, né? Trabalhar aquele luto, que ele enterre o ente querido doente que foi a óbito. Isso não aconteceu e não está acontecendo. Não está acontecendo. Outro critério que se falou muito é exatamente a ocupação dos leitos de UTI. Inicialmente falaram em 50%, depois 70%. A gente não tem uma monitorização clara desses percentuais nos diversos municípios do Brasil. Né? Então, como é que a gente quer falar em flexibilizar alguma coisa, gente? Não tem muito sentido isso. Flexibilizar por flexibilizar, porque o mundo todo está fazendo. Né? E também tem outra coisa. Também tem outra coisa importante aí que a gente tem que falar. Né? Uma coisa muito importante que a gente precisa falar. É óbvio que a economia é importante, a fome vai matar muita gente, mas o governo tem a obrigação de injetar na economia, né, um grande valor, principalmente para os menos favorecidos. E quando eu falo aqui em menos favorecidos, eu estou falando dos informais, dos autônomos, daqueles que não têm carteira assinada necessariamente, dos micro e pequenos empresários que representam aí 70% a 75% da economia brasileira e que não têm um capital de giro sequer para permanecer 30 dias com o seu comércio funcionando. Tá? Então, o Estado, o governo tem que entrar sim, e tem que entrar de forma pesada, né? Exatamente para ajudar essas pessoas. Dizem que foi liberado 1 trilhão e 300 bilhões de reais. E cadê esse dinheiro? Esse dinheiro não chega. E está chegando para quem? Né? Quando o STF deu autonomia aos municípios e estados a tomar as medidas que fossem cabíveis naquela realidade XYZ, não foi cobrado a esses estados e municípios as compras e o uso do dinheiro público por intermédio de licitações. E isso é uma coisa preocupante, porque nós já temos vários processos correndo na justiça sobre exatamente o uso indevido do dinheiro público nesse momento de pandemia. Isso sem falar a subnotificação, né? Nós temos, será que, sem falar a subnotificação, quantos pacientes estão infectados, estão morrendo e que não são, no mínimo, notificados? Quantos pacientes nesses municípios pobres do nosso Brasil que não tem a notificação feita? Como nós podemos ter estatísticas verdadeiras, estatísticas confiáveis, se existe a subnotificação? Então a gente precisa acordar e pensar numa coisa macro. A gente precisa pensar no brasileiro, a gente precisa pensar no cidadão, a gente precisa pensar em vidas. Tá? Quando a gente pensa em vidas, com certeza a gente está pensando naquilo que é prioridade. Né? E é óbvio que nós não estamos no mesmo barco. Nós podemos estar no mesmo barco a nível biológico. O vírus não tem escolha. Assim como ele escolhe o milionário, ele escolhe o rico, ele escolhe o pobre. Né? Então, a nível biológico, sim, estamos no mesmo barco. Mas a nível socioeconômico, a nível cultural, não. É fácil fazer isolamento social para quem é da elite econômica.
né? Classe média alta, classe alta, é fácil, porque você tem uma internet, você tem comida na mesa, você tem carro para sair, você tem uma casa confortável, você ainda muitos continuam trabalhando, sejam em home office, seja saindo, aquelas pessoas que precisam ou que exercem atividades essenciais, como por exemplo eu que sou médico, né? Sou médico urologista, então eu atendo, eu opero e eu não parei durante a crise, diminuí com certeza, priorizei os casos que deveriam ser priorizados com certeza, mas não parei.